A interface do NKStage aumenta em pixels horizontalmente para a direita. Aqui no canto inferior direito, clicando, segurando e arrastando, você ajusta a janela do Contact e recomendo arrastar completamente para a sua esquerda para que o layout do NKStage fique totalmente visível no seu monitor. Verticalmente, nesta opção aqui, você pode ocultar alguns recursos do Contact a fim de deixar espaço para a visualização do layout completo do NKStage. Seleção e habilitação dos sons dos módulos. Vou começar pelo módulo piano. Antes de mais nada, para trabalhar no módulo piano, é preciso que este botão esteja acionado. Existem duas formas de selecionar os timbres. Primeiro eu vou mostrar através dessa região que nomeei por My Control. Mapeando esses controles em seu controlador, você terá acesso à mudança de timbres dessa categoria. O My Control estando na opção Selector, você poderá navegar pelos sons através destes dois botões para avançar ou voltar os timbres, ou através deste knob do My Control. A outra forma é usar o mouse clicando direto no nome do timbre, aqui. Abre-se o menu de sons dessa categoria e você escolhe qual som deseja. Para a escolha de sons dos demais módulos, acione esse botão Módulos, está abreviado. Pelo My Control, falando mais uma vez, estando em modo selector, neste botão é possível mudar de módulo que deseja e escolher o som. Escolheu o módulo, neste outro botão, você navega mudando a categoria desse módulo. Escolheu a categoria, esses dois botões ou esse knob do My Control navegam sobre os timbres para avançar ou voltar. Lembrando que se você for utilizar o mouse, clicando aqui, você abre o menu da categoria desse módulo e abaixo você clica em cima do nome do timbre e escolhe o som da categoria. Assim é feito em todos os módulos. Para habilitar o som de cada módulo, fica aqui nessas regiões os botões de habilitar e desabilitar os sons. Acima deles são os botões de solo. Caso esteja utilizando vários módulos habilitados e em algum momento você deseja que apenas um módulo, um som fique ativo, é só acionar o botão de solo. Os volumes de cada módulo ficam nesses slides. E enquanto você está manipulando, aqui no display mostra os valores em dBs. Edições e efeitos. Para o módulo piano, neste botão Edit, você visualiza alguns parâmetros como o touch, que ajusta a sensibilidade das camadas, o release, que é o tempo que a nota continua soando após você soltar as teclas ou o pedal sustain, e também algumas articulações. Aqui fica duas ressonâncias diferentes e aqui dois noises. Essa primeira articulação é o som que o martelo produz ao tocar nas cordas, e este outro noise release é o som produzido ao soltar das cordas. Deixando essas articulações em zero, elas ficam desabilitadas, evitando assim a execução desnecessária de polifonia. Caso você não vá utilizar, deixe em zero, economiza sua máquina em processamento. Para a parte de efeito dos pianos, aqui fica o controle de intensidade do reverb. Clicando aqui abaixo, você escolhe a sala do reverb. Aqui fica o color, que é o ajuste para deixar o piano com sonoridade mais aberta ou mais abafada. Aqui fica um compressor e o ratio do compressor. Deixando o compressor em zero, ele também fica desabilitado. Para a parte dos 4 módulos, abaixo do nome de cada timbre tem os parâmetros touch, ataque e release. Para quem gosta que os pads fiquem sem sensibilidade ao toque,
ponha o touch em 0 para o módulo que o pad está selecionado e baixe um pouco o volume para equilibrar. Na parte de efeitos de cada módulo, esse indicador aqui em cima, onde está escrito Mod 1, Mod 2, Mod 3 e Mod 4, indica qual módulo de som está selecionado para que os ajustes desses efeitos estejam atuando. Lembrando que usando ou mapeando o botão Mod, também você muda essa seleção do módulo aqui em cima. Selecionando o módulo que deseja utilizar o módulo de efeito, essa parte FX agora edita agora o timbre do módulo selecionado. Neste local aqui também mostra qual módulo está sendo editado. Exemplo, se você deseja fazer a parte de edição de efeitos do timbre que esteja aqui no módulo 4, você seleciona o módulo 4 e essa parte de efeitos agora edita esse timbre do módulo 4. Aqui fica o rotary, que é para os órgãos. Mapeie ele para seu controle desejado aí no seu controlador. Ele não vem mapeado. O wheel é a modulação wheel para synths e leads. Também mapeie esse controle onde deseja no seu controlador. Aqui fica o pulse, no qual você escolhe o compasso, clique em cima para mudar, e o BPM você muda na Master do Kontakt ou na sua DAW, caso você esteja utilizando o Kontakt dentro de uma DAW. Abaixo dele fica o panorama. Aqui demais efeitos, chorus, delay, time do delay, ajuste de cutoff, principalmente para o pads, sempre ajuste o cutoff para chegar à sua sonoridade desejada. Aqui fica o trêmulo e a velocidade do trêmulo. E por fim, o equalizador do módulo. Agora, uma importante informação. Mapeando um controle, por exemplo esse reverb, o controle do seu controlador irá controlar esse efeito de reverb do módulo que estiver selecionado. Eu mudando para o módulo 2, agora esse controle do meu controlador aqui, que eu mapeei, irá manipular e editar o reverb do módulo 2. Usei esse recurso para diminuir o número de controles a ser mapeado. Apenas um controla o mesmo efeito de forma independente todos os módulos. No display, temos uma outra página de edição, clicando aqui no Edit. Aqui os parâmetros estão em colunas e relacionados aos módulos de cada linha. Aqui em Zone Note, você limita a região das teclas dos timbres de cada módulo. Isso é para você montar splits, fazer divisões. No Velocity Range, você edita em que região de sensibilidade o timbre soe. Ajustando aqui para 100, por exemplo, esse timbre soará quando você tocar com intensidade entre 100 e 127, ou seja, quando você tocar um pouco mais forte. Quando você tocar fraco, esse som nem soará. Já aqui, você baixando, o timbre soará até essa camada de velocidade, ou seja, quando você toca fraco. Se você toca mais forte, o som não soa. É interessante para que você queira montar dois timbres e um apareça somente quando você desejar, onde você editar essa camada de velocity. Por exemplo, piano com cordas. Algumas pessoas gostam de colocar o piano do 0 a 27 e as cordas de 100 a 127. Ele não tem um pedal de expressão e toca com o piano normalmente, e as cordas aparecem quando ele toca mais forte. Aqui você pode mudar a oitava dos módulos individualmente. Essa função pedal é para habilitar ou desabilitar a função do pedal de sustain de cada módulo. E esse SUS-X é uma nova função. Acionando essa função, a nota que você executou soará de forma contínua enquanto você estiver com o pedal de sustain acionado.
Enquanto o pedal de sustain estiver acionado, nenhuma outra nota executada do timbre deste módulo será executada. Para deixar mais claro, vou adicionar um videozinho no qual eu fiz na prática essa função. Ativando a função no módulo do timbre que você deseja, nesse caso aqui vou ativar aqui no módulo 1, com o pad selecionado. Após você executar um acorde, você aciona o pedal de sustain e essa nota soará contínua. O que você tocar depois, as notas desse timbre, desse módulo, não soarão mais, somente aquela primeira que você executou antes do pedal de sustain. Quando você solta o pedal de sustain, aquele contínuo termina, daí você pode executar um outro acorde. Após o acorde você aciona o pedal de sustain novamente, a nota continua em modo contínuo e mais nenhuma nota desse timbre é tocada com o pedal de sustain segurado. É bem bacana para você que queira fazer ambiências, tocar com o piano livremente. Vou fazer aqui uma execuçãozinha com o piano e com o pad acionado a essa função. Esta é a região My Control. Clicando aqui, você tem algumas funções a atribuir a este knob. Na parte de seleção de timbres, eu já mencionei essa primeira função, que é a Selector, na parte de seleção de timbres. A próxima função, clicando, é a Mix. Nela você tem algumas possibilidades dependendo da curva que ativar o módulo. Nessa página Edit, aqui na coluna Mix, selecione a curva desejada para cada módulo. Essa opção vermelha, ela decresce o volume ao abrir o knob My Control. Essa azul, ao abrir o knob, você aumenta o volume. Neste exemplo de curvas, para estes dois módulos, enquanto um aumenta, o outro diminui o volume, fazendo a transição de volume entre eles quando você abre o knob My Control. Nesta opção reta, não há mudança de volume quando você ajustar o knob My Control. Bacana para você criar um piano com cordas. No módulo piano, você deixa reto. E para o módulo das cordas, você põe a opção crescente. Também é possível você mapear o seu pedal de pressão para este knob. Observe que para essa função foi adicionado esses slides atrás dos volumes para ilustrar a transição de volumes em tempo real. Observe os níveis nos quais eles estão trabalhando. Lembrando que o máximo de volume que vai alcançar nessa função abrindo o knob My Control é o volume que você atribuiu aqui no slide de volume de cada módulo. Próxima função é a Cutoff. Ela você pode controlar o cutoff dos módulos que desejar aqui nesse knob My Control. No módulo que desejar atribuir essa função, basta ativar este botão C. Observe que se selecionar aqui outro módulo, o My Control não controla o cutoff dele. É preciso ativar ele também, caso você deseje que também neste módulo você controle esse cutoff utilizando esse controle do My Control. A próxima função é a trêmulo, que controla o parâmetro trêmulo de cada módulo da mesma forma que a função anterior cutoff. É preciso ativar o botãozinho aqui. O
O MyControl foi criado pensando na possibilidade de mapear esse knob em apenas um controle e usar em várias funções. Basta que você salve em preset diferente cada função que precisa ou para determinada música. Por exemplo, este primeiro preset eu edito e salvo a função Mix. Para o segundo preset eu salvo na função Cutoff. E para o terceiro eu vou usar um Rhodes e salvo em trêmulo. E este mesmo controle, por exemplo, o meu Modulation, terá funções diferentes para cada ocasião. Salvando presets. Aqui no display em Name, você pode criar um nome para cada preset. Todas as edições que você fizer, poderá salvar em 16 bancos de presets aqui nessa região Mais Setup. Quando desejar salvar uma edição, ative o botão Story e escolha agora onde deseja salvar essa sua edição, acionando um dos 16 botões de preset. Clicando nele agora, essa sua edição ficará neste banco de preset. Mas é preciso salvar em definitivo o NKI. Ao sair do NKI, clicando nesse xizinho, clique nessa opção Sim para salvar as alterações realizadas no seu NKI. Nesses dois botões aqui é possível você navegar sobre os 16 presets. Esses 16 botões também são mapeáveis, mas é preciso configurar os botões do seu controlador para enviar sinal CC MIDI. Essa é a parte global, onde atua em todos os módulos de sons. Aqui fica o controle de transpose, aqui o controle de oitava geral, aqui fica o Velocity Curve, que é a curva de sensibilidade para as suas teclas, ajuste conforme você deseja tocar ou conforme as teclas do seu controlador que você usa. Esse ajuste é bem pessoal. Aqui nesse botão Gain X, ativa uma combinação de parâmetros para dar um push a mais. Teste para ver se você gosta. Aqui em Memory, ele estando desativado, será carregado a memória de todos os sons que você salvar aqui no seu Mais Setup. Ao abrir o NKI, será carregado todos os seus sons dos seus favoritos. Já você ativando esse botão Memory, ele irá carregar somente a memória do número de preset que estiver selecionado, ou seja, os timbres que estiver na combinação do preset selecionado. Se você tiver problemas com pouca memória RAM, é uma opção mais adequada para você. Porém, poderá haver corte de som ao você mudar de preset de um para o outro. Ele desabilitado não há cortes, pois a memória de sons está carregada nos seus favoritos. Load e Export Preset. Após ter salvo todas as suas edições aqui no seu Mais Setup, você pode salvar essas edições em um arquivo externo para mandar para alguém, ou em caso de atualizações você não perder essas suas edições para o próximo NKI que receber. Vamos para os passos. Clique primeiro no Export, nomeie agora o arquivo para o nome que desejar, depois clique em Salvar. A qualquer tempo você pode carregá-lo clicando no Load e depois clicar no preset com o nome que você nomeou. Você irá identificá-lo, clique nele e clique em Abrir. Depois disso, você seleciona um dos 16 presets para carregar. Se você desejar carregar um preset de outro usuário, identifique primeiro onde você salvou, onde você guardou a sua pasta NKStage. Entre nela e depois em Data, cole o arquivo NK do outro usuário.
Agora no NK Stage, clique em Load e carregue o arquivo. Em seguida, clique nos presets para identificar as edições que ele criou. Bom, vamos para o passo a passo agora. Se você desejar salvar alguma edição de outro usuário nos seus favoritos. Primeiro, deixe o número de presets selecionado da edição que você gostou. Segundo, clique no Store. Terceiro, clique no Load para carregar o seu arquivo que contém o seu setup, pois você vai salvar essa edição no seu arquivo. Abrir o seu arquivo. Agora clique no número de preset que você deseja salvar essa nova edição. Lembre qual era dos seus que estava vazio ou algum que você deseja substituir. Eu vou salvar aqui no 16. Observe que agora essa edição faz parte do meu favorito. Após você salvar essa edição de outro usuário nos seus favoritos, é preciso você exportar novamente esse seu preset para que essa edição fique salva no seu setup. Clique no Export e salve o seu setup agora com sua nova edição. Para salvar o NKI também, ao sair do NKI, clicando aqui no xizinho, clique no Sim para salvar as alterações. Aqui fica o módulo de loops. Acione esse botão para carregar a memória das amostras dos loops. Estes são os botões de navegação de escolha do loop. Clicando direto no nome, também se abre o menu da opção de loops. Aqui fica o volume. Aqui o botão para dar play, para disparar o loop. Nesta versão você tem loops pré-definidos. Em updates haverá a possibilidade de inserir um loop seu neste módulo. O BPM dos loops pode ser alterado no Master do Contact ou no BPM da DAW, caso você esteja utilizando o Contact dentro de uma DAW. Aqui fica o MyPlay. Aqui você pode inserir até 12 amostras de áudios em formato Waves nesses pads, nesses botões aqui, que também podem ser mapeados no seu controlador. Mas primeiro você precisa configurar os botões do seu controlador para enviar sinal MIDI CC. Geralmente os pads de teclados e controladores eles estão configurados para enviar sinal MIDI NOT. É preciso entrar no modo editor para mudar essa opção para MIDI CC, para que esses botões possam ser mapeáveis. Aqui fica o controle de volume do MyPlay, o cutoff e aqui o bass. Para inserir suas amostras, siga os passos. Primeiro, feche o NK Stage. Segundo, localize a sua pasta NK Stage. Entre na pasta Sample, depois Sample Set e em seguida nessa pasta por nome MyPlay. Adicione essa pasta à sua amostra, lembrando que é preciso ser em formato Wave. Se deseja disparar essa amostra no primeiro pad, naquele primeiro pad lá do layout, é preciso que você exclua esse arquivo por nome pad 1. Agora você vai renomear a sua amostra exatamente com o nome da que você excluiu. No caso, pad 1. PAD espaço 1. Observe atentamente neste momento para você nomear corretamente. Agora a última parte. Você abre o NK Stage,
Acione esse botão W para carregar a memória das amostras do seu MyPlay. E agora você pode disparar o áudio clicando ou acionando esse botão Pad 1. Bom, esse módulo aqui é um módulo contínuos. Nele já tem alguns contínuos pré-definidos que criei. Neste botão carrega a memória das amostras deste módulo. Aqui possui 4 menus para você criar suas combinações. Abaixo de cada menu contém um volume dedicado a cada timbre que foi selecionado. Aqui você pode acionar 2 notas a serem disparadas. Aqui fica o cutoff e o volume geral deste módulo. E este é o botão para disparar ou posteriormente parar ou contínuo.